Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas aqui abaixo deste vídeo. Estamos trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias. Eu vi uma matéria aqui no Terra Brasil Notícias, muito interessante, que mostra exatamente o que está por trás da tal defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, das instituições. E não tem nada a ver com a legalidade e a constitucionalidade, mas uma proposta, um objetivo futuro de calar as pessoas que se insurgem contra os atos do poder brasileiro. Vamos a essa matéria que vocês vão entender perfeitamente do que eu estou falando. Está na tela, meus amigos, vamos lá. Segundo a publicação do Terra Brasil Notícias, Alexandre de Moraes determina que Polícia Federal investigue presidente da CPI do MST. Matéria de hoje, 20 de maio de 2023, como mostra aí a tela. Vamos ao teor da matéria. Prestem muita atenção. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na última quarta-feira, dia 17, que a Polícia Federal investigue o deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, por suspeita de incentivo a atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul e em Brasília. Autor do requerimento que criou a CPI do MST para apurar as invasões de terra promovida pelo Sem Terra, Zuco foi eleito presidente da comissão. Conforme despacho de Moraes, Zuco foi alvo de uma notícia de fato levada ao Ministério Público Federal a respeito de suposto patrocínio e incentivo a atos antidemocráticos, a exemplo do bloqueio de estradas após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro na eleição presidencial. O caso, que inclui publicações feitas por Zuco nas redes sociais entre outubro de novembro de 2022, antes da posse na Câmara, foi remetido ao STF pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, a pedido do MPF, diante do foro privilegiado de Zuco na Corte. A Procuradoria-Geral da República da 4ª Região também defendeu que a investigação fosse para o STF, porque tramitam de modo concentrado na Suprema Corte diversos inquéritos correlatos, inclusive envolvendo pessoas não detentoras de prerrogativa de foro, mas lá investigadas por força de eventual conexão. Na quarta, Moraes determinou que a PF siga com a apuração, encaminhe os autos à Polícia Federal para continuidade das investigações, decidiu o ministro. A documentação foi disponibilizada à PF nesta sexta-feira, dia 19. Está aí a matéria. E, lógico, nós vamos aos nossos comentários. Parece que já está claro que as narrativas criadas em cima dos inquéritos ilegais e inconstitucionais, elas não vão parar. De fato, não é um objetivo, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Como vocês viram na matéria, o próprio MPF diz que quem é competente para julgar essas questões é o STF. Então, nós estamos presenciando aqui não um ato de defesa da democracia, das instituições, do Estado de Direito. Nós estamos presenciando a criação de um instrumento permanente, que são esses tais inquéritos, para a perseguição de opositores políticos, sendo que estes inquéritos estão respaldados em narrativas criadas, evidentemente, pelo ministro Alexandre de Moraes, por também políticos e partidos políticos. Vou ressaltar aqui, caso os nossos telespectadores não tenham aí prestado atenção, é o seguinte: ele diz aqui no seu despacho, o ministro Alexandre de Moraes,
que o tenente-coronel Zuco foi alvo de uma notícia de fato levada ao Ministério Público a respeito do suposto patrocínio e incentivo a atos antidemocráticos. Pergunta aos nossos amigos: quem teria feito essa notícia crimes ao Ministério Público? Será que foi uma denúncia anônima ou esse denunciante tem um nome? Provavelmente o denunciante é uma pessoa ligada à esquerda, evidentemente. E já vou chegar nesse ponto aí com os nossos amigos. E que, de certa forma, sendo de esquerda, sabe que vai encontrar amparo nos tribunais militantes. Ou seja, é uma perseguição política orquestrada. Quando eu digo aqui, por exemplo, na sequência desse despacho, que a exemplo do bloqueio de estradas após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Bolsonaro na eleição presidencial. Houveram manifestações do Brasil? Sim, houveram. Fecharam rodovias? Sim, fecharam. Agora, está provado que o objetivo era dolo de todas essas pessoas em praticar atos antidemocráticos ou apenas se manifestar sobre quem achavam que estava errado? Eu acho que aí já fica claro, né? Para fazer um resumo desse tópico, a esquerda está muito incomodada porque o tenente-coronel Zuco é o presidente da CPI do MST. Porque eles sabem que provavelmente irá se descobrir todas as irregularidades e ilegalidades ligadas ao movimento e que pode chegar a políticos de esquerda, certamente chegará. Além da reclamação da presidente do PT e dos petistas, nós estamos vendo aqui a atuação de agentes petistas para tentar desestabilizar ou até mesmo incriminar o tenente-coronel Zuco, presidente da CPI do MST. A estratégia é muito clara, ela está descrita aqui nesta matéria que nós estamos lendo aqui neste momento. Não é isso? Então, o deputado e presidente da CPI do MST, ele está sendo alvo neste momento de uma ação política que encontra amparo em instrumentos institucionais com o objetivo do quê, meus caros amigos? Quem adivinhar vai ganhar um doce. Com o objetivo de também achar ali uma forma, com certeza irregular, ilegal e inconstitucional, de afastar a princípio ele da CPI do MST, mas talvez de cassar o seu mandato, a exemplo do que foi feito completamente ilegal com o Deltan Dallagnol. Mas o que me chama a atenção aqui, eu já disse aqui neste vídeo, é o seguinte: a Procuradoria da República da 4ª Região também defendeu que a investigação fosse para o STF, porque tramitam de modo concentrado na corte diversos inquéritos correlatos, inclusive envolvendo pessoas não detentoras de foro privilegiado, mas já investigadas por força da eventual conexão. É o Ministério Público chancelando a ilegalidade dos tais inquéritos. Nós já falamos muito que o Ministério Público, na nossa avaliação, é um dos grandes responsáveis pela cólera da nossa população que resultou nos atos do dia 8 de janeiro. Se nós tivéssemos o Ministério Público realmente preocupado com as suas funções constitucionais, cumprimento da lei e aplicação da lei, a defesa dos direitos coletivos e difusos, tanto procuradores e até promotores já teriam agido de forma a denunciar e responsabilizar estes inquéritos que foram abertos de forma ilegal e foram chancelados pelo STF, ou alguém acha que o STF ia contrariar os seus próprios objetivos. Mas eles não fizeram. E agora, por exemplo,
Eles estão dizendo aqui, o MPF, a Procuradoria-Geral da República, que tem que ser enviado realmente para o STF, né? Porque hoje ele tem prerrogativas, ele tem o foro privilegiado, não é isso? Mas naquela ocasião ainda não havia. A discussão aqui é o seguinte: se ele já tinha sido diplomado ou não. Provavelmente naquela ocasião ele já deveria ter se tido o seu diploma confeccionado como deputado federal. Mas, enfim, há uma atuação que não está pensando no hoje, mas está pensando no amanhã. Esse é o ponto. Todos aqueles que se insurgirem contra a esquerda serão colocados nos inquéritos que não têm fim. Não é do fim do mundo, é que não tem fim. Eu nunca vi um inquérito passar de 90, 120 dias. A lei diz que o inquérito na esfera federal deve ser arquivado com 90 dias, deve ter seu fim. Arquivado não, ele deve ter seu fim, deve ser relatado. Esses não duram mais de 3 anos, quase 4 anos já. E o que se quer com os inquéritos? Veja que a cada dia fica muito mais palpável. É ter um instrumento para perseguir os opositores políticos. Um instrumento eterno, indeterminado. Toda vez que uma pessoa fizer alguma coisa que eles achem que é ato antidemocrático, que atenta contra os poderes, que está criando animosidade com um ou com outro, será encarado como um crime e será levado às barras do tribunal, mesmo se tiver foro privilegiado ou não. É o assassinato do direito brasileiro, é a destruição das instituições do direito brasileiro, Poder Judiciário e Ministério Público. Mas, neste caso, nós estamos diante de uma ação pensada, provocada por esquerdistas e atendidas pelo o braço da esquerda neste momento, que são os tribunais superiores brasileiros. Talvez você não ache isso grave, mas é muito grave. É a utilização do Estado de maneira política e não institucional para atender interesses políticos e partidários e ideológicos. E o objetivo aqui é muito claro. Foi aquilo que Luiz Inácio falou durante a Lava Jato, não sei se vocês se recordam, que ele disse que a corte estava acovardada, que não ia parar somente nele, todo mundo estava esperando um milagre. O que eles estão fazendo agora? Eles aprenderam. Eles estão simplesmente, neste momento, adotando medidas preventivas, irregulares sim, ilegais sim, inconstitucionais também, para evitar lá na frente o que pode acontecer de ruim para eles. De ruim na esfera administrativa, penal, civil, enfim. Que é a questão do que pode ser descoberto na CPI do MST. Então, por isso, vamos atacar o presidente da CPI. As CPIs que estão em curso, ao contrário de outras do passado, tantas outras que nós já presenciamos no Brasil, estas CPIs de hoje, elas têm uma grande possibilidade de descobrir coisas que podem colocar políticos, principalmente da esquerda, em maus lençóis. É por isso que eles tentaram impedir a todo custo, com o auxílio de Rodrigo Pacheco, a CPMI do 8 de janeiro. Mas também já convido aos amigos para que prestigiem uma outra CPI, essa sim, extremamente necessária e extremamente, vamos dizer assim, cabível, que é a CPI do abuso de autoridade. Procurem aí nas redes sociais, os senhores vão encontrar que existe neste momento um abaixo-assinado, colhendo assinaturas
das pessoas de bem, que querem a legalidade, a constitucionalidade, para simplesmente dar respaldo à instalação da CPI do abuso de autoridade, destinada a apurar irregularidades nos atos e decisões do STF e do TSE. Então, meus amigos, estamos diante, neste momento, de mais um ato que parece não ter fim, de perseguição política a todos aqueles que se opõem à esquerda brasileira, ao PT e a Luiz Inácio. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça, curtir e compartilhar. Também se inscrever no canal, ativando a tecla vermelha, inscreva-se. Ao lado você vai ter o sininho, clique uma vez, vai aparecer três opções, e aí você assinala todas, e assim você receberá todo o nosso conteúdo. Esta foi mais uma edição de O Patriota Notícias, e nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.